Olá, eu sou Fábio Nascimento e esse é o canal Desvendando a Robótica. Dando continuidade à série sobre sistemas de movimentação, hoje falaremos sobre o sistema omnidirecional. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários. Ou então envie através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Deixarei os links aqui na descrição do vídeo para que você possa enviá-las. Acompanhe na tela do meu computador que eu explicarei como funciona esse sistema detalhadamente. O sistema omnidirecional é um sistema com uma maior complexidade. Então, por esse motivo, vou pedir que você preste muita atenção. Ele não é um sistema impossível, não é um bicho de sete cabeças, mas é um sistema que necessita uma atenção especial da sua parte para que você entenda o princípio de funcionamento dele, ok? Então vamos lá. O meu sistema omnidirecional, ele possui no mínimo 3 rodas. Então, por que eu falo no mínimo? Eu posso ter sistemas com 4 rodas ou mais. Então, mas o mínimo que ele pede nesse caso é 3 rodas. Você não consegue fazer ele apenas com 2 rodas, por exemplo, ou uma roda. Então, você precisa no mínimo 3 rodas para trabalhar. Por convenção, aqui no nosso sistema, eu numerei elas como roda número 1, roda número 2 e roda número 3. Ok? Isso é apenas uma convenção. Não irá mudar a forma de movimentação, não irá mudar nada disso. É só para na hora que eu estiver dando uma explicação, vocês entenderem qual que é a roda 1, qual que é a roda 2 e qual que é a roda 3. Tudo bem? Um outro ponto é que os eixos de rotação têm que ser distribuídos simetricamente num raio de 360 graus. Como assim? No raio de 360 graus, nesse caso que eu possuo 3 rodas, então o ângulo de defasagem, ou seja, a diferença entre um eixo e o outro vai ser de 120 graus, que seria 360 dividido pelo número de rodas, que é 3, 360 graus. Então eu vou possuir esses 3 eixos que eles estão direcionados dessa forma. Essa nossa roda, ela possui rolos na parte interna, então é uma roda diferente. Então a mecânica dessa roda é uma mecânica diferenciada. Então esses rolos é que vão fazer toda a diferença no seu sistema de movimentação. E eles são livres, então, ou seja, não há nenhum sistema tracionando eles. Eles são rolos que giram de forma livre no nosso sistema. E esses rolos são distribuídos em 2 fileiras diferentes. Então, eu tenho uma fileira na parte interna e uma fileira na parte externa. Então, isso também é uma coisa bem similar, que você vai encontrar em outros tipos de rodas omnidirecionais. Aqui eu estou mostrando um modelo para vocês. Então, mas todas as rodas que vocês forem pesquisar por aí, dos diversos tipos que existem, vão ter esse princípio de funcionamento. Rolos livres e 2 fileiras de rolo. Pode ter mais rolos, menos rolos, pode ser maior ou menor o diâmetro, mas todas vão ter essas mesmas características. Aqui nesse ponto é onde nós iremos acoplar o nosso motor de tração. E temos 2 eixos de movimentação possíveis na roda omnidirecional. Então, eu tenho um eixo que eu chamo de eixo tracionado e outro de eixo livre. Então, nesse caso, o nosso motor que está ligado aqui irá ser responsável pelo eixo tracionado. Então, toda vez que eu movimentar o meu motor, ou num sentido horário ou no sentido anti-horário, ele irá causar uma tração nesse sentido da roda. E os rolos, eles vão ficar responsáveis pelo sentido livre, ok? Essa roda, embora pareça ser totalmente disforme, se você olhar ela de perfil, você vai verificar que ela possui uma circunferência perfeita. Mas como isso é possível? Pela seguinte forma. O raio de curvatura de cada um dos rolos coincide com o raio de circunferência. Então, verifique que para cada rolo, esse raio que ele possui na parte externa dele coincide com o raio de circunferência total da roda. E o término de um rolo coincide com o início do outro rolo que está na fileira
oposta. Então, se a gente olhar para um lado, quando está terminando o rolo de uma das fileiras, ele começa o outro, para que sempre haja um ponto de contato com o solo. Então, assim, ele, embora tenha todo esse perfil complexo, ele é uma circunferência perfeita. O nosso sistema omnidirecional, ele possui dois eixos de movimentação. Quando eu falo dois eixos de movimentação, eu estou me baseando no robô. Então, esses eixos são eixo X. Então, o eixo X é referente à frente ou trás do robô. Então, quando eu falo que vou fazer uma movimentação no eixo X, significa que ou o meu robô estará andando para frente ou estará andando para trás. Então, essa é a movimentação. Então, ele não leva em conta o plano cartesiano, o ponto que ele está em relação à pista ou ao seu espaço que você está movimentando. A referência dele é o próprio robô. Então, é a parte da frente e a parte de trás do robô. Então, para frente ele é positivo, esse eixo, para trás ele é negativo. O outro eixo de movimentação é o nosso eixo Y. Então, esse eixo está relacionado com direita e esquerda também do robô. Então, positivo, ele está indo para o lado esquerdo, negativo, ele está indo para o lado direito do robô. O sistema omnidirecional, ele possui alguns tipos de movimentação. A primeira que a gente vai ver aqui é a movimentação do eixo X. Para movimentar o meu robô no eixo X, ou seja, para frente ou para trás, eu vou utilizar apenas as rodas 1 e 3. Por que não a roda número 2? Porque se eu utilizar a tração do motor, lembrando, ele vai jogar o motor ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isso é uma movimentação no eixo Y. E eu não quero movimentar no eixo Y. Ou seja, não quero ir para a direita ou para a esquerda. Quero ir apenas para cima e para baixo. Então, nesse caso, quando as duas rodas começam a girar com a mesma velocidade, eu vou ter esse movimento. Mas como assim? Aqui ele vai trabalhar com soma vetorial. Então, nesse caso, a roda número 1 está tentando puxar o robô para o lado esquerdo e para baixo. A roda número 3 está tentando puxar para o lado direito e para baixo também. Então, o que vai acontecer? Se eu decompor esses componentes, então você vai ver que a movimentação, que o quanto a roda 3 está puxando para o lado, é igual ao que a roda 1 está puxando para o lado oposto. E essas componentes vão se anular. Então, fazendo com que ele não tenha movimentação no eixo Y. E aí, como os dois estão levando ele também para baixo, ele vai movimentar apenas em X. O objetivo dessa aula não é entrar nessa matemática. É simplesmente mostrar para vocês como funciona essa movimentação. Em uma aula futura, eu falarei melhor como calcular tudo isso, como transformar essas rotações em movimentação, ok? Nesse momento, a gente está se preocupando apenas em entender como é possível fazer essa movimentação. Então, vamos lá. Movimentando os dois com as mesmas velocidades para o mesmo sentido, você vai perceber que ele vai fazer uma movimentação para o eixo X, ou seja, eu vou andar para cima ou para baixo. E nesse caso ele andou para baixo, se eu inverter as rotações, ele vai andar para cima, ok? Uma outra movimentação que é permitida é a movimentação no eixo Y. Então, nesse caso, vou poder movimentar o meu robô ou para a direita ou para a esquerda. Para que isso ocorra, agora sim, eu preciso movimentar as três rodas ao mesmo tempo. Então, veja que as rodas 1 e 3 estão girando com sentidos opostos. Então, uma tentando levar para cima e outra levando para baixo, fazendo com que essas componentes, que seria do eixo X, se anulem. Mas ambas estão tentando movimentar também o robô para o lado direito. E a roda número 2, ela está girando também, movimentando o robô para o lado direito. Perceba também que a velocidade das rodas 1 e 3 é bem inferior à roda 2. Volto a falar, não vamos entrar na matemática de como fazer isso, mas é possível explicar por que essas velocidades têm que ser dessa maneira. E isso eu farei numa aula futura, tudo bem? Então não se preocupe que em uma aula futura explicarei detalhadamente como fazer essa movimentação, como fazer esses cálculos para que ele realize essa movimentação de forma precisa. Então,
Trabalhando com a velocidade dessa maneira, a gente vai ter uma movimentação lateral, ou seja, para a direita e para a esquerda. Invertendo as rodas, ele volta para o outro lado. Uma outra movimentação que é possível para esse tipo de sistema é a movimentação em φ. Quando eu falo em φ, eu estou relacionando o eixo de rotação. Nesse caso, perceba que os 3 eixos de rotação, ou seja, o eixo das 3 rodas, coincidem no mesmo ponto, que seria o centro do robô. Então, se eu mantiver essas 3 rodas com as mesmas velocidades e girando para o mesmo sentido, eu vou fazer com que ele rotacione e o centro de rotação vai ser o ponto central, ou seja, o ponto onde que se encontra os 3 eixos de rotação. Então, o resultado seria esse tipo de movimentação, uma movimentação de rotação. Essa movimentação é bem precisa. E se a gente também usar um outro sistema para calcular isso aí pode ser calculado através do deslocamento das rodas e tudo mais, mas também a gente pode usar sensores para transformar essa rotação de forma mais precisa, que é uma coisa que a gente vai ver também futuramente em outras aulas. Uma também das vantagens muito grandes desse sistema omnidirecional é que eu posso fazer a soma dessas movimentações. Então, nesse caso, eu posso movimentar em x e y ao mesmo tempo. Então, basta eu combinar os sentidos de rotações e as velocidades que eu consigo fazer essa movimentação. Então, essa é uma vantagem muito grande. Eu não ter que fazer manobra para sair para uma determinada direção. Eu posso me deslocar do ponto A até o ponto B de forma direta. Basta eu saber como trabalhar com as velocidades, ou seja, as velocidades do eixo X e a velocidade do eixo Y do meu robô. E uma outra possibilidade é trabalhando com as 3 componentes ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com x, y e φ. Então, ele vai ter um deslocamento em x, um deslocamento em y e um deslocamento em φ. Então, nesse caso, ele pode andar para cima e para baixo, direita, esquerda, rotacionar sentido horário ou anti-horário ao mesmo tempo. Então, fazendo toda essa somatória, eu tenho esse movimento, que é um movimento que ajuda muito. Se eu estiver fazendo a manobra ou estiver levando uma carga que precisa ser entregue num ponto específico, esse tipo de movimentação ajuda bastante nesse ponto. Por quê? Eu não terei que fazer muitas manobras, andar, dar ré ou fazer alguma coisa do tipo, igual a gente faz com o carro. Nesse caso, eu consigo ir para esse ponto direto e já chegar lá com o ângulo certo para fazer minha entrega ou minha retirada de material e tudo mais. Vamos lá. Como todo sistema, ele possui algumas vantagens. Então, a primeira delas é permitir diversos tipos de movimentação. Essa é uma delas, que a gente acabou de ver. Então, ele tem movimentação X, movimentação Y, movimentação em φ. A segunda é a possibilidade de utilizar mais de um tipo de movimentação simultaneamente. Então, vimos que eu posso trabalhar em movimentação em X e Y, posso trabalhar X, Y, φ, posso trabalhar com Y e φ, X e φ. Então, ele permite qualquer um desses tipos, dessas combinações de movimentação. E a última vantagem que ele tem é ele é excelente para realizar manobras com espaço restrito. Então, se você não tem um espaço de manobra muito grande, onde você tem que fazer a retirada ou entrega de um ponto, ele é ideal para esse tipo de sistema, pois ele não precisa de muito espaço para conseguir manobrar. E agora, vamos falar também das desvantagens. Então, as desvantagens, maior número de elementos inseridos no sistema. Então, eu tenho que ter um motor a mais, eu preciso ter uma roda a mais, eu preciso ter elementos de controle a mais para esse motor e para essa roda. Então, isso vai deixar o sistema um pouco mais caro e mais complexo. A outra é a complexidade na hora de realizar o seu controle de movimentação. Como a gente viu, ele trabalha com soma vetorial. Então, tem toda uma matemática que a gente vai precisar calcular para que ele faça a movimentação da forma que a gente quer. Então, isso vai causar uma complexidade maior na hora de você fazer a sua programação. E a última, ele não é recomendado para movimentação em planos inclinados. Por que não?
A gente viu que ele tem rolos na roda omnidirecional e esses rolos são livres. Então, quando você tem um plano inclinado, sempre você vai ter uma resultante tentando jogar o robô para baixo. E essas rodas livres, esses rolos livres, vão permitir essa movimentação, o que vai tornar o sistema muito instável. Então, para esse tipo de movimentação, quando tem que trabalhar com planos inclinados, ele não é um sistema muito adequado, ele não é recomendado para esse sistema. Lembrando, eu sou o Fábio Nascimento e esse é o canal Desvendando a Robótica. Hoje falamos sobre o sistema de movimentação omnidirecional. Se compararmos a sua movimentação com a movimentação dos sistemas ACMA e diferencial, notaremos que ela é muito superior. Se você não vem acompanhando os vídeos do canal e não tem a mínima ideia sobre quais sistemas são esses que eu estou falando, deixarei aqui na descrição os links para que você consiga assistir os vídeos sobre sistema de movimentação ACMA e sistema de movimentação diferencial. Dando continuidade à nossa série sobre sistemas de movimentação, no próximo vídeo falaremos sobre o sistema Meccano. Esse sistema possui algumas características muito especiais que você não pode deixar de conhecer antes de definir o seu projeto. Então, não perca o próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida e quer mandar alguma questão, deixe aqui nos comentários ou então envie através das minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Deixarei também os links aqui para que você possa enviá-las. Deixe sua questão que ficarei muito feliz em respondê-las. Se você gostou desse vídeo e da proposta do canal, comente, curta, compartilhe. Principalmente, compartilhe com aquele seu amigo que é da área e precisa dessa informação. Não esqueça também de se inscrever no canal, clicando no botão inscreva-se. Se você quiser receber notificações sobre o canal, clique no sininho. Agradeço a todos a atenção até o momento, um forte abraço e vamos lá!